Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Estamos muito felizes em estar aqui, em mais um momento, em mais um culto de gratidão ao Senhor. Quero primeiramente agradecer a Deus, porque só o Senhor pode fazer isso. E quero agradecer também ao pastor Cleudimar e à irmã Dark pelo carinho, pela confiança de muitos anos, né? Que quando nós suportamos o tempo, é porque é de verdade. Tem coisas que o tempo não suporta. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, que está aqui também. Ele disse que vai dar muito lugar hoje à noite, porque à tarde ele descansou. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Alana e do evangelista Manuel Mineral. Né? Somos irmãos mesmo, viu? Só que eu sou irmã de Manuel e a Alana irmã de Edson. As semelhanças, né? Quero louvar a Deus pela vida dos ministros que estão aqui, dos homens de Deus que estão aqui na retaguarda. Quero louvar a Deus pela vida dessa banda, né, que veio aqui ajudar, né, de Itabira. Eu estava lembrando que eu já escutei muito sobre o Senhor. O pessoal lá do sertão de Pernambuco, de Moreilândia, falava muito irmão Betinho. E eu fiquei, quando disseram, eu disse, eu já escutei esse nome. E aí eu lembrei quando o Manuel falou seu nome, né? Eu disse, eu acho que é a mesma pessoa, né? Pelo tempo que eu conheço o senhor, acho que o senhor já tem uns 80 anos, viu? Que eu escutei falar. Porque o senhor já estava na obra há muitos anos, né? A permanência, irmãos, é uma coisa fantástica, né? Porque tem gente que começa com o arranco maior do mundo, aí vai ficando fraco. Mas a permanência é dom de Deus. Nós precisamos permanecer. Quero louvar a Deus pela vida das irmãs, dessas mulheres aqui que estão aqui, orando para que Deus prepare o congresso, né? Que as irmãs acharam pouco, pastor. Tem que ser mais forte, mais dias, né, irmã Dark? Vamos comendo mocotó, irmãs, que próximo ano o negócio é mais extenso. Quero louvar a Deus pela vida da igreja daqui de Patos, né? Tenho um amor muito grande por essa igreja, um carinho muito grande. E Deus falou algo ao meu coração. Eu vinha falando algo com Deus e fiquei meio duvidosa. E eu sei que Deus, Ele tira as dúvidas do nosso coração. E aí Deus me levou a uma palavra que se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu vou precisar da ajuda dos irmãos aqui dos Glória, né? Veio o cansaço. Juízes, capítulo 6. Vamos meditar um pouco nessa palavra, ver o que Deus pode estar falando aos nossos corações. Quando as irmãs estavam ali louvando, Deus confirmou a palavra no meu coração. Juízes capítulo 6, que diz assim, a leitura pode ser um pouco diferente, mas é o mesmo contexto e a mesma palavra, que diz assim: e os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por enquanto aqui, igreja, nós lemos durante hoje à tarde sobre uma época em que os juízes reinavam na terra. E nós sabemos, pelo conhecimento da palavra, que tudo que o homem deseja e não invoca ao Senhor, fica por conta dele. E Deus permite, por muitas vezes, nós fazermos escolhas, porque nós somos seres humanos dotados de consciência, de inteligência, de sabedoria, de livre-arbítrio. Então Deus nos permite fazer escolhas. Esse povo aqui vivia sobre o domínio de Deus.
Existia a teocracia. Aleluia. Depois esse povo foi querendo se comparar aos outros povos. E aí Deus permitiu que eles fossem comandados por juízes. Nós sabemos que governante vai ter o ímpio e vai ter o crente. Vai ter o original e vai ter o falso. Vai ter o bom e vai ter o ruim. Desde o princípio é assim. Os juízes, eles vinham de uma linhagem. Aleluia. Mas não é porque o pai é de um jeito que o filho vai ser do mesmo jeito. Não é porque você quer que seu filho seja como você que ele vai ser. E não é porque a gente também quer que, às vezes, a linhagem não é tão boa e o filho tem uma tendência a buscar as coisas do Senhor. Esses juízes aqui, eles viviam nessa montanha russa de emoções. Ora, eles estavam totalmente envolvidos com o Senhor. E quando eles estavam envolvidos com o Senhor, tudo dava certo. Tudo dava certo. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus honra quem honra a Ele. Deus anda com quem anda com Ele. Deus habita onde Ele é honrado, glorificado e exaltado. É verdade, Deus. Nós começamos a ler e a palavra disse que esse povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. A primeira coisa que Deus mais abominava, nós falamos sobre isso hoje, era em dividir a adoração. Deus não divide a adoração com ninguém, É verdade, Deus. nem com nada. Esse povo aqui fez o que era mal aos olhos do Senhor. Uma coisa é você fazer o que é mal a alguém, mas aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor que vê todas as coisas, que enxerga o profundo e o escondido, que sabe qual é a intenção verdadeira do coração. A Bíblia diz que Deus entregou eles aos midianitas. Se Deus permite que seu povo seja entregue nas mãos do inimigo, o inimigo, sabendo que esse povo é povo de Deus, o Deus de Israel, o que eles puderem fazer para fazer esse povo sofrer, ele vai fazer. O inimigo, ele faz desse jeito. Ele conquista, depois torna a conquista sofrimento. Esse povo aqui começou a plantar, e quando germinava que crescia, os midianitas subiam e colhiam. O gado, quando crescia, eles roubavam e levavam. Eles eram saqueados todos os dias com aquilo que eles preparavam. Deus permitiu que outros povos também visitassem eles. É como se os muros de proteção de Deus não existissem. E eles começaram a ser presa fácil para os inimigos. Quando Deus permite isso, o povo começa a ter fome, começa a ter sede, começa a ter frio, começa a passar por muitas situações e aí está em perigo. Porque quando Deus entrega, Ele deixa. Aleluia. Ele permite que se passe pelo processo. Ele deixa para ver até onde esse povo suporta. Aleluia. Quando acontece isso, esse povo começa a sofrer. E começa a questionar Deus. Por que Ele nos tirou do Egito? Não foi Ele que abriu o Mar Vermelho? Não foi Ele que fez coisas grandes? Só que Deus, Ele não é escravo de ninguém. Deus é Senhor. Aleluia. Deus não está para satisfazer prazer de ninguém. Verdade. Deus existe para ser adorado. Aleluia. Tem gente que acha que Deus é para estar servindo o tempo todo. O que é que acontece? Existe um homem que tem uma ideia. E esse homem é Gideão, ou Jerubaal. Ele fica preocupado com o povo e com a fome do povo. E ele vai malhar trigo no lagar. A intenção de Gideão era muito boa. Ele achava que ia conseguir ajudar aquele povo
preparando o trigo e levando para eles comerem. Mas nós lemos que foi Deus que entregou o povo Aleluia. nas mãos dos midianitas. Se foi Deus que entregou, não tinha trigo no mundo que tirasse o povo das mãos dos midianitas. A intenção de Gideão era boa, mas não ia mudar as circunstâncias daquela situação. Aleluia. E quando acontece de Gideão estar malhando o trigo no lagar, Gideão já estava ali amedrontado. O lagar era como uma gruta em que ele ia colocando o trigo e amassando o trigo. Não era como a eira. O trigo era para ser malhado na eira, porque ele lançava para cima, ia a parte que não servia e ficava somente o grão. E o vento levava as cascas. Gideão estava amedrontado. Mas mesmo amedrontado, ele teve uma atitude. O medo não parou Gideão. Gideão estava pensando no próximo. E quando Gideão está lá, acontece duas situações interessantes. Está o povo chorando, perguntando por que Deus permitiu que isso acontecesse. E Deus envia um profeta ao povo. Aleluia. Toda vez que Deus levantou profeta na Bíblia, é porque as coisas estavam fora do lugar. Precisavam de mudança. Todas as vezes que Deus levantou profeta, foi para que as coisas mudassem. E para que alguém desse ouvido e tomasse uma posição. Deus não levanta profeta para o ego de ninguém. Deus só levanta profeta para levar as coisas a sério. Para que se tome uma posição. Para que ele oriente em algo que é importante. Porque Deus não está brincando em igreja. Deus não está brincando com o seu povo. Mas ele ainda levanta profeta na terra. Quando ele levanta, ele diz na cara do povo: vocês estão assim porque vocês escolheram. Quem quer ouvir isso? Você paga o preço porque a culpa é sua. Vocês foi quem escolheram essa situação. Ao mesmo tempo que Deus levanta esse profeta, o anjo do Senhor visita Gideão. Agora imagina, irmãos, o tamanho da visão de Deus. A Bíblia diz que os seus olhos são como tochas de fogo. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor é fogo consumidor. A Bíblia diz que a mão dele é grande. A Bíblia diz que todas as águas cabem numa concha sustentada por sua mão. A dimensão de Deus é extraordinária. Mas ao mesmo tempo que ele trabalha nessa dimensão, ele consegue permanecer sendo Deus e trabalhar numa dimensão menor. Ele visita Gideão com um anjo. Gideão com medo, dentro do lagar, preparando o trigo, e visita um anjo a Gideão. E o anjo do Senhor faz uma saudação a Gideão, que ele procura para ver se tem mais alguém com ele, e ele não encontra. O anjo diz assim: varão valoroso. Gideão olha para ele: eu estou com medo, como é que eu sou valoroso? Como é que eu sou valente se eu estou aqui com medo? Como é que eu sou valente se os midianitas se multiplicaram? Aleluia. Como é que eu sou valente se eu não tenho coragem de sair para fora desse lagar? Mas se o anjo do Senhor chamou Gideão de varão valente, valoroso, é porque ele era varão valente e valoroso. Porque Deus não erra nome, muito menos adjetivo. Gideão escuta e sabe que aquela voz não é uma voz comum. Que aquela visitação não é uma visitação comum. Pastor, nós vivemos um tempo muito difícil. Eu fico imaginando, irmã Dark, se Deus visitasse as nossas vidas com os anjos que eles visitavam o seu povo. Aleluia. Como era a nossa expectativa? Mas nós estamos indo para um lugar muito extraordinário. Lá tem água viva. Lá tem adoração 24 horas.
Lá tem pedras preciosas. Lá tudo é de vidro como de ouro. Tudo que Deus faz tem algo extraordinário. E Deus não se compara a nada de bonito que você vê nessa terra. Você pode visitar todos os países. Nenhum lugar se compara ao céu. As nossas nações para onde nós iremos. Quando o anjo do Senhor visita, Gideão se assusta e diz assim: se é da parte do Senhor, peço-te que espere, que eu vou preparar uma comida para você. Gideão estava querendo tempo para entender que as coisas começaram a entrar na dimensão espiritual, que as guerras começaram a tomar outra proporção, que as guerras não eram só contra os midianitas, mas que Deus começou a ouvir o clamor e a modificar as coisas. Gideão desce para preparar e o anjo do Senhor fica esperando Gideão. Gideão volta e se torna um pouco mais preparado para ouvir o que Deus vai dizer. Olha como nós precisamos nos preparar para ouvir o que Deus vai dizer. Aleluia. Gideão chega e o anjo já diz a ele assim: olha, Gideão, Deus te escolheu para lutar contra os midianitas. Aí Gideão mais uma vez se menospreza, porque existe alguém que se acha muito inferior e existe alguém que se acha muito superior. Há perigo nos dois lados. Você nem é superior e você nem é inferior, mas você é instrumento de Deus, é vaso nas mãos dele, é filho do Altíssimo. Ele diz: mas eu sou das tribos mais pobres de Israel e sou o menor da minha casa, da casa do meu pai. Como assim eu? O anjo não ia ser mais claro com Gideão, porque Gideão precisava viver outro momento espiritual. Gideão começa a mover algo dentro dele. Gideão começa a perceber que as coisas começaram a ter outro cenário. É como se a brisa do dia começasse a mudar. É como se as angústias, quando nós temos contato com Deus, as angústias começam a diminuir. Os medos começam a ser mudados por algo extraordinário que se chama fé. E nós, quando nos aproximamos mais do Senhor e começamos a enxergar os propósitos dele, nós saímos daquilo que nós sentimos e vamos viver o que ele tem determinado. Nessa ocasião, Gideão começa a entender que Deus está no negócio. E se Deus está no negócio, igreja, pode vir midianitas, pode vir filisteu, pode se levantar o espírito do governador, mas se Deus estiver no negócio, Ele sabe como derrubar de um por um. Gideão fez essa prova com o Senhor e o Senhor permitiu. Depois o Senhor visita Gideão e diz assim: olha como Deus conhece o teu coração e o meu. Olha como Ele sabe se você está aflito, com medo ou não, ou com dúvida se vai dar certo. Deus diz assim: paz seja contigo. Lá no versículo 23. Não temais. Aí Deus diz uma coisa que faz Gideão dizer: agora eu respiro. Não haverá morte. Você ficará vivo. Você passará por mais uma. Vivo. Para contemplar o tamanho da mão do Senhor. Você não vai morrer. Está o povo cercado pelo inimigo, com fome, com sede, mas vem uma voz que é de cima, vem uma voz inconfundível, vem uma voz que manda, que ordena,
E que quando essa voz é falada, as coisas tomam outra proporção. E diz: tu não morrerás. Quando ele diz: tu não morrerás, Gideão começa a entender que existe uma responsabilidade espiritual. Quando Deus nos leva para mais perto dele, existem algumas guerras que eu queria que a igreja prestasse atenção nisso. Existia uma aflição muito grande ao redor, que eram os povos oprimindo o povo de Israel. Não eram só os midianitas, eram os jebuseus, eram mais outros povos oprimindo aquele povo. As guerras que são de fora, elas são guerras que preocupam, porque nós precisamos dar conta. Nós temos uma vida econômica e social. Nós precisamos estar disponíveis para guerrear as situações, as crises. Mas para Deus preparar o seu povo para viver o que ele tinha para viver, Deus começa a olhar dentro do coração desse povo. Aleluia. E começa a mostrar para eles que existiam guerras dentro, que existiam guerras no coração, que existiam guerras na mente, que existiam guerras nos sentimentos, que existiam guerras nos pensamentos. A primeira ordem que Deus dá para Gideão é: tira os ídolos dos teus pais. Quebra os ídolos. Quebra o Deus Baal que está no meio do povo. Quando Gideão escuta isso, ele começa a entender que Deus não faz as coisas de todo jeito. Aleluia. Que Deus se preocupa primeiro com a integridade de dentro de cada um de nós. Que Deus quer saber como é que está essa estrutura interna. Que Deus quer saber como é que você está por dentro. Que Deus quer saber como é que você anda e seu coração anda. Que Deus se preocupa com o que você pensa, com o que você sente, com o que você sonha. E existe uma guerra que nem Deus vence por nós. Sabe qual é? A guerra que nós lutamos contra nós mesmos. Quando nós damos ouvido à nossa vontade própria. Quando nós damos ouvidos aos nossos pensamentos sem levá-los a Deus. Quando nós deixamos o homem natural dominar sobre o homem espiritual. Esta é uma guerra que nós lutamos dia após dia. É verdade, Deus. O homem natural diz assim: vai não, que não te valoriza não. Aí o homem espiritual: vai, que os humilhados serão exaltados. O homem natural vai e diz: já fez tanto contigo e tu ainda está aí. Aí o homem espiritual diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existe uma guerra constante entre o homem natural e o homem espiritual. Deus sabia que esse povo podia honrar o Senhor com os lábios, mas o coração estava distante do Senhor. E ele dá uma ordem: Gideão, derruba os altares dos antepassados. Para de crer naquilo que passou. E tem muita coisa que nós precisamos tirar do nosso meio, senão nós não avançamos em fé. Tem gente que ainda lê signo todo dia, que sabe quem é o ancestral. Tem gente que lê livro de autoajuda. Tem gente que escuta pregação, que a última coisa que se abre é a Bíblia. Tem gente que vai para a igreja que não tem doutrina. Tem gente que só gosta de quem elogia o seu ego, quem satisfaça a sua vontade e lhe motive a dizer que você vai vencer. Você vai vencer, mas você às vezes vai perder. Mas no final você sempre vence, porque nós não somos dessa terra.
igrejas que o púlpito não é mais púlpito, é palco. Que você não pode falar de nada que atinja o coração de alguém. Que alguém quer ser elogiado porque tem um dízimo bom. Tem gente que acha que vai ter que crescer na igreja de acordo com suas finanças. Deus sabe qual é o ídolo que tem atormentado sua mente e seu coração. Aleluia. Nós fomos à Fortaleza há 2 meses atrás. E Deus falou no meio da igreja que existia alguém que cultuava alguém que tinha morrido. E que guardava um quarto do mesmo jeito, com as roupas com o mesmo cheiro. E aquela família estava ficando oprimida. No final do culto a mulher me chama e diz: sou eu, irmã. Faz 2 anos que eu faço isso. Eu idolatrava minha filha. E Deus disse para aquela mulher: até hoje, porque o altar de Baal precisa ser quebrado, porque nós temos uma guerra para vencer. Gideão não teve muita coragem, mas chamou os homens que tinha. Porque nós temos que ter alguém que tenha coragem do nosso lado. Tem um que é mais doidinho, tem um que é mais prudente, mas tem que ter. Quando foi à noite, eles quebraram o altar. Quando eles quebraram, Gideão já entendeu: vamos se esconder. A guerra começou agora. Quando o inimigo se levanta, não é para você se assustar não, porque ele se levantou para cair. Ele se levantou para ser arruinado, para nunca mais se levantar. Quando Deus começa a observar que Gideão começa a ser tratado por dentro, Deus começa a orientar a ele. Gideão precisava de uma prova mais convincente com Deus. E ele diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que fala comigo, me permite, por favor, fazer mais uma prova. Eu vou colocar um novelo, vai vir a brisa, que molhe só o novelo e fique tudo por fora seco. Negócio com Deus. Quando Deus está no negócio, você pode fazer prova. Quando você está marchando com Ele, quando você está na orientação do céu, pode conversar com Ele aí, que o que Ele vai falar com você, Ele vai falar e vai confirmar. Deus disse: é isso, Gideão. Vem a brisa, molha só o novelo. Irmão, tem crente que precisa Deus falar com ele cara a cara. Aleluia. Disse: Deus, o Senhor não vai ficar irritado comigo não. Aleluia. Se eu fizer mais uma prova. Deus estava gerando fé e confiança em Gideão. Não há mal nenhum nisso. Deus quer gerar fé e confiança em você. Não há mal nenhum nisso, porque as coisas estão caminhando como Deus quer. Deus disse: tudo bem, Gideão, vem a brisa, fica molhado tudo por fora e o novelo seco. Gideão disse: Senhor, o Senhor verdadeiramente está aqui. Eu sinto que o Senhor é comigo. Me orienta o que eu devo fazer. Não adianta ser escolhido, não adianta ser confirmado que Deus é com você, se você não esperar a orientação dele para tudo. Porque Deus quer lhe orientar em tudo. Deus quer ir com você detalhe por detalhe, sonho por sonho, passo por passo, batalha por batalha, ano após ano, até ser dia perfeito. Deus quer ir com você. Independente se você já é príncipe, juiz, rei, doutor, Deus faz questão de andar com você em todos os momentos da sua vida. Aleluia. Eu creio, Deus. Deus diz: olha, Gideão,
Eles estão no vale. Os midianitas estão no vale. Junta o povo e chama o povo, reúne o povo. Nós poderíamos pensar que essas pessoas conviviam com Gideão, sabiam das fraquezas e dos defeitos dele, e poderiam dizer: vou nada, porque tem gente que vê logo o defeito. Só que esse povo estava sendo oprimido, e esse povo sentiu que a ordem vinha de Deus, e diz assim: vamos. Quando Gideão junta o povo, era 32.000 pessoas. Aleluia. Irmãos, não era 10.000 não, eram 32.000. Aleluia. Glória a Deus. Deus conhece sua estrutura. Se você não for de ir para a guerra, Ele sabe que você não vai. Deus conhece se você consegue orar 1 hora ou 2 horas. Aleluia. Deus conhece sua estrutura, se você pode ou não. Mas se você estiver fazendo com sinceridade, Ele recebe o que você estiver fazendo. Ele disse: Gideão, é muito povo para pelejar. Eu darei os midianitas nas tuas mãos. É muito povo. Vão pensar que foram eles que venceram. Diz aos covardes e medrosos que voltem. Quando ele disse isso, irmã, medo passa de um para o outro, viu? Aleluia. Não ande com gente medrosa como você, não. Porque medo passa de um para o outro. 22.000 voltam para o arraial. Quando voltam 22.000, Deus se alegra, porque havia sinceridade. Quando eu estava fazendo faculdade de medicina, uma das alunas disse: não gostei desse primeiro dia. Deram um choque de realidade na gente. Fomos visitar uma comunidade. Ela disse: eu não nasci para isso. Todos os meus colegas ficaram falando mal dessa pessoa. Eu chamei e disse assim: o que é que você quer? Ela disse: arquitetura. Eu disse: tranque a faculdade e vá fazer arquitetura, porque isso aqui é sacerdócio. Não é para quem não gosta de gente carente. Não é para quem não gosta de doar sua própria vida. E hoje é uma pessoa de renome como arquiteta. E está muito feliz. E não há nada errado com a sinceridade. Pior é a hipocrisia. Dizer que gosta e não gosta. Dizer que é de um jeito e ser de outro. Usar máscara e não sei quem é. Que uma hora cai. Aleluia. Ficam 10.000. Gideão animado. O exército é grande. Só que não adiantava agradar Gideão. Existia outro chefe desse povo. Aleluia. Existia outro comando. Existia uma ordem maior. E Gideão não queria mais sair de perto dessa ordem. Gideão entendeu de onde viria sua vitória. Quem tinha lhe chamado de varão corajoso. E ele diz: Gideão, ainda é muito povo. Vou testar esse povo. E aquele que descer com sua face e beber da água do ribeiro, e abaixar sua cabeça, lamber a água como cão. E orientou Gideão. Foram 9.700 homens que não vigiavam, que não estavam prontos, que não estavam atentos.
que não queriam compromisso, que não tinham atenção, que não queriam obedecer, que não tinham visão do líder. Quando foi ficando, aqueles que ficaram com a cabeça erguida trouxeram água até a boca com a mão. Os 300 continuaram com Gideão. Trezentos homens contra um exército chamado como de gafanhotos. Deus, Ele olha de cima e nós olhamos de baixo. Deus, quando olha de cima, Ele vê todo mundo como formiguinha. A terra é como o escabelo dos seus pés. Nós, quando vemos de baixo, com a visão humana, nós vemos a cara feia, nós vemos quem não gosta da gente, nós vemos quem é mais forte, quem é mais rico, quem sabe mais, quem é mais inteligente, quem tem mais talento. Nós vemos quem tem mais poder econômico, social, político. Mas sabe o que é que eu admiro no crente? Um dia Deus fez isso comigo. Todas as etapas que eu fui vivendo da minha vida, Deus me fazia levantar a cabeça. Porque se eu fosse olhar com meus olhos, eu ia andar de cabeça baixa. Pelas circunstâncias e as dificuldades. E teve um dia que se montou um cenário no hospital. E era um cenário de guerra. Muitos policiais. Existia um homem perigoso. O SAMU levou o homem no hospital porque não tinha coragem de transportar o homem, que ele era de alta periculosidade. A médica teve medo de um homem de carne e osso. E quando eu botei o pé no hospital, os pés no hospital, um irmão veio para perto de mim e disse: eu vi você agora vestida de soldado. Você tinha cinturão, espada, capacete, escudo. E foi descrevendo e Deus usando ele. Você tinha calçados de fogo nos pés. Porque o crente é como soldado nesta terra, para militar contra as milícias do reino do mal. Quando ele me disse isso, eu entendi que todas as vezes que Deus levantava minha cabeça, era para me fazer como soldado. E para vencer as situações difíceis. Quando Gideão está ali com os 300, o que era que nós esperávamos para uma guerra que eles esperariam também? Nós vamos lutar contra um exército armado. Eles saquearam os povos e saquearam suas armas também. No mínimo eu vou receber uma espada e um escudo, porque eu vou para a guerra. Eram guerras sangrentas. As armas precisavam atingir alguém e proteger. E quem disse que Deus usa o natural? E quem disse que as nossas lutas são terrenas? E quem disse que vai ser do nosso jeito? E quem disse que é como o povo quer? Deus estava no comando. Aleluia. Gideão começa a dividir o povo. Se 300 era pouco, imagina 3 grupos de 100. Qualquer um ia dizer assim: Deus vai nos mandar pelos montes, porque eles estão no vale. Aleluia. Vai ser mais fácil atingir eles. Aí Deus diz para Gideão: você vai pelo vale, porque não vai ser Gideão e nem vai ser você. Quem está nessa guerra é Deus. Aleluia. Gideão divide o povo. 3 grupos de 100. Como se não bastasse, Gideão começa a pegar o que Deus manda para eles. Aí vai entregando aos soldados uma trombeta, um cântaro
e uma tocha. Aleluia. Uma trombeta, um cântaro e uma tocha. Aleluia. Aí para ficar mais difícil, a tocha tem que estar dentro do cântaro. Irmã, vocês estão entendendo? Uma trombeta, um cântaro e uma tocha. 300 homens vão para uma guerra contra um exército armado e numeroso, dentro de um vale, e eles vão por fora. Antes dessa cena, Deus permitiu que Gideão visitasse esse arraial com um amigo dele chamado Pura. E Gideão escutou uma revelação. E nessa revelação, o homem disse ao outro: sabe o que é isso? É a espada de Gideão, que vai vencer os midianitas. Gideão adora ao Senhor e sobe corajoso. Gideão, ele sabia que não tinha volta. Porque quando você assume o compromisso com Deus, não tem ré não. Você vai ter que ir para frente. Porque você não pode voltar mais. O negócio agora é marchar. Porque você está diante da peleja, diante da guerra. Deus está com você. Nós estamos prontos. Sabe o que é que Deus disse? Que eu amo quando o Senhor faz isso. Todas as vezes que Deus levanta um líder, Deus fica assim com ele. Todas as vezes. Não pense que a vida de um pastor, de um líder é natural não. Nunca será. Todas as vezes que Deus escolhe alguém, Deus tem intimidade. Deus honra. Deus cuida. Deus revela. Deus prepara. Deus orienta. Deus corrige. Deus faz tudo com aquela pessoa. Gideão levanta e diz assim. Olha a importância, pastor Cleudimar. Versículo 17 do capítulo 7. Olhai para mim e fazei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, farei também vós. Aleluia. Aleluia. É maravilhoso, Deus. Tu és digno de honra e de glória. Sabe o que é que Gideão está dizendo? Eu estou escutando o comando aqui, no meu ouvido. Eu estou dentro da vontade dele. Eu estou na instrução dele. Eu vou para frente dos 3 exércitos. E eu serei o exemplo de líder de vocês. Do jeito que eu fizer, façais vós também. Havia unidade, havia compromisso, havia alguém para se espelhar, havia alguém em quem confiar, havia alguém corajoso na frente. Havia alguém entregando a própria vida pela vida deles. Quando ele se posiciona, que fica na frente. É maravilhoso, Deus. Pastor Cleudimar, eu vou pedir um favor ao senhor. Fica aqui na frente, o senhor. Gideão fica na frente. Levanta aí, irmão. Levanta tu. Levanta o irmão. Deus está falando com Gideão. Gideão tem 300 homens junto dele. Mas quem está falando com ele é Deus. Ele está ouvindo a voz de Deus. Gideão está na frente olhando para o vale. A multidão é grande. Já não estavam em vantagem porque tinha 3 armas espirituais. Aleluia. Armas de vitória, arma de unção
e arma de adoração. Quando Gideão diz, da primeira vez que ele olha, toca a trombeta, Gideão. Gideão toca a trombeta. Os homens tocam a trombeta. Gideão diz assim: quebra os cântaros. Estipá, prá, esti, rá, si, esti, 300 cântaros. O exército escuta um barulho da terra misturado com o barulho do céu. Os 300 homens parecem 300 mil. Os homens começam a se apavorar. Há uma concordância aqui. Há uma concordância aqui. Há uma concordância aqui. O céu começa a se manifestar. Pode sentar. Para quebrar o cântaro, é uma decisão de adoração. Aquela mulher quebra o cântaro e adora Jesus e prepara ele para o seu funeral. Esses homens quebram o cântaro. Há uma explosão na terra. Os midianitas ficam apavorados. Alguém pensou que você ia guerrear por conta própria, que você ia devolver a calúnia com calúnia, que você ia processar alguém, que você ia responder na altura de alguém. Aí você vai para o altar da adoração, quebra seu cântaro, se humilha, faz um barulho do céu. O céu entra em ação para lutar por você. Quando eles quebram o cântaro, eles levantam a tocha. O inimigo se confunde, começa a olhar um para o outro. E sabe o que é que acontece, igreja? Os midianitas começam a atacar uns aos outros. A mente deles dá um giro. Eles enlouquecem, começam um a matar o outro. Os homens dos 300 acendem as tochas. Tocam a buzina. Quando eles tocam a buzina, quem não tinha morrido pela espada do irmão entende. Eles venceram. Porque todas as vezes que é tocada a buzina em Sião, há um sinal de vitória do povo de Deus. Os que não tinham entendido ainda dizem, eles venceram. Quem não morreu, fuja, porque eles estão vindo aí. E quando eles vierem, não ficará ninguém neste arraial. Sabe o que é que nós entendemos, igreja? É que os midianitas, eles só perturbaram aquele povo. Eles só tiraram aquele povo do altar da adoração. Até o momento que eles eram dominados pelo medo. Que eles eram dominados pela escassez de adoração. Quando eles entenderam que Deus precisava voltar para o centro. Que Deus precisava estar no centro da adoração das suas vidas e do seu povo, as coisas começaram a mudar. Quando eles começam a entrar no arraial dos midianitas, eles começam a se assombrar. Eles não tinham percebido a forma que Deus tinha trabalhado. E sabe o que é que nós precisamos compreender? É que o inimigo só luta contra nós até o momento de nós clamarmos. De nós pedirmos ao Senhor. De nós buscarmos ao Senhor.
Esses dias nós passamos por uma provação. E Deus, Ele é tão especialista, irmãos, que a gente vive o que Deus diz. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu não sei se Deus vai falar o seu coração, mas tem horas que nós nos sentimos muito pequenos. E faz um tempo que eu tenho um emprego que irrita muita gente, porque ali Jesus tem ressuscitado mortos. Deus tem salvado vidas. Deus tem trazido os que estavam longe para perto. E esses dias minha demissão foi para a mesa do governador. E eu recebi uma palavra de um homem de Deus, que disse assim: era meio-dia, até 14 horas, Deus levantará um homem grisalho ao teu favor. E eu olhei para meu esposo e a gente se assustou. De 14h10, nós recebemos a mensagem que um homem interviu e que a demissão foi anulada. E ainda antes que se levantasse o espírito do governador. Sabe por que nós vivemos isso? Porque você é dos 300. Sabe por que nós não seremos sempre compreendidos? Porque nós somos dos 300. E sabe por que Deus escolheu só aqueles? Porque tem gente que tem vergonha. Você vai para uma guerra, você quer competir de igual para igual. Aí Deus diz assim: olha, o meu negócio contigo não é igual, é com os outros não. O meu negócio contigo é completamente diferente. Porque quem vai na frente é Deus. Quem será honrado é Deus. O culto de ação de graça vai ser para Deus. A tua vida é de Deus. As tuas vitórias de Deus também. Aí tem que ser crente para andar com cântaro na mão. O que é que se coloca dentro do cântaro? No normal, água, óleo. Você tem que ter palavra e unção. Deus está preparando você com palavra e unção para colocar onde Ele tem prometido. Você vai ter que ir com palavra e unção. Você vai ter que chegar lá com coragem de dizer que esta é a palavra, este é o tempo e é oportuno para falar dele. E você vai ter que ter óleo, você vai ter que ter unção, você vai ter que ter graça de Deus. Depois você vai ter que ter tocha. Irmão, nós fomos chamados no fogo. Tem que ser no fogo. Hoje eu contei um testemunho à tarde, mas aconteceu uma coisa diferente também. Existia uma menina de 20 anos no hospital. Chegou gravíssima. E quando ela chegou, eu passei 4 horas com essa menina compensando ela. Ela estava em choque séptico, hipovolêmico. E quando eu compensei, eu deixei ela melhor. Aí eu disse: eu vou terminar meu horário. Falta 15 minutos para as 3. E o colega que vem é uma bênção também. Porque todo o tempo ela me pedia para não morrer. E ela disse: vá não, doutora. Eu disse: eu vou, porque faz 4 horas que eu estou em pé. Mas ele já vem que eu vou chamar ele. Quando eu ia saindo, ela disse: ei, doutora, não está faltando nada? Aí eu olhei para mim assim e disse: ah,
convite. Aleluia. Quando eu olhei para ela, ela disse: eu aceito, pode fazer. Aleluia. Ela aceitou Jesus, a mãe dela estava do lado de fora. E disse: eu também quero. Aleluia. E quero agradecer a senhora porque minha filha está melhor. Aleluia. Quando eu vou no corredor, meu coração aperta. Onde você estiver, não esqueça, você é instrumento de Deus. O que você for fazer, não desligue de cima para baixo, nem de baixo para cima. Que eu me ajoelho, Deus disse para mim: vou guardar aquela jovem, porque eu não perco ela mais. Eu já perdi uma vez, já perdi 2 vezes, e agora eu não perco mais. Quando eu estou de joelho orando, entregando o plantão ao Senhor, o técnico de enfermagem chega e diz assim: Deus guardou a jovem. Aleluia. E ali meu coração estremeceu. Volto até lá, a mãe dela me abraça e diz: minha filha só tem jeito no céu. Aleluia. Porque na terra não dava certo. Deus preparou, melhorou ela, deixou consciente, analisou a situação, viu os riscos e disse: é minha. Aleluia. Porque Deus faz assim. Ele sabe se você aguenta, Ele sabe se você não aguenta mais, Ele sabe se você confia, Ele sabe quando você não confia mais. Ele sabe o tempo de colher, o tempo de plantar, o tempo de viver, o tempo de morrer. Ele sabe tudo isso aí. Ele sabe. Nós precisamos estar atentos. Porque sabe o que está acontecendo na terra, igreja? Nós estamos usando a palavra no lugar errado, a buzina no lugar errado e a tocha no lugar errado. Nós precisamos nos fortalecer aqui, mas nós precisamos voltar a ser para a terra referencial do céu. Nós não somos referencial de outra coisa a não ser de cidadão celestial. Nós somos aquilo que Deus nos chamou. Com cântaro, com tocha, com buzina, nós voltaremos a fazer barulho nos 4 cantos da terra, a ir para os cultos no meio da rua, a adorar em praça pública, a bendizer o nome do Senhor e a proclamar que só o Senhor é Deus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Em que orar, pastor já levantou. Eu orava mais 1 hora. Nós vamos voltar para esse tempo, igreja. Eu queria que o culto fosse até 11. Nós vamos voltar para esse tempo de buscar mais. Deus está nos preparando para esse tempo. Eu queria que tivesse culto todo dia. Vai ter um tempo que vai ter culto todo dia, que vai vir gente a bater na porta da igreja, e nós estaremos aqui para receber com fogo. Vai ter esse tempo. Hoje eu estava dizendo no carro, segunda-feira terminou o ensaio das crianças lá da congregação que meu esposo cuida, e uma criança se aproximou de mim. Aí disse assim: tia, lá no bairro do Rangel, a senhora me deixa em casa? Eu disse: deixo, meu filho, com certeza. Ele disse: eu moro nas quebradas. Aí eu disse: mas nós vamos nas quebradas. Coloquei as meninas no carro, fui levar ele. Aqui não, tia, é mais embaixo. Aqui não, tia, é mais embaixo. Eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho. Eu trabalhei num lugar tão perigoso
que um ano e 6 meses que eu fiquei lá não houve morte, não houve chacina. Quando eu saí de lá, o negócio começou. Quem for espiritual vai entender. Enquanto você estiver lá, Deus estará lá com você. Você estará sendo honrada com sua buzina, seu cântaro e sua tocha. Se prepare que vai ter guerra, adoração e vai ter gratidão ao Senhor. Porque onde tem peleja, tem adoração, também tem vitória, tem gratidão. Vamos levar essa criança. Ele serve a Deus sozinho na casa, numas quebradas mesmo. Vizinho a uma das ruas mais perigosas de João Pessoa. Aquele menino sai de casa, de 9 anos de idade, anda uns 6 quarteirões para ir para a igreja. Quando ele volta é muito tarde, mas ele vai. Ele não falta. Ele vai com a única chinelinha que ele tem e com o sapato para os cultos de domingo. Hoje ele foi para o culto na central. Jesus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. Porque Deus tem fogo e quer que eu e você andemos com fogo, com tocha, com buzina e com cântaro. Se estiver faltando, venha buscar, porque é tempo de Deus honrar os crentes espirituais. É tempo, igreja. Aleluia. 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 Irmã Agna, mas eu não tenho tanta coragem assim não. E se eu te disser que mesmo você escondido ou escondida, Deus conhece uma faísca de coragem que existe dentro de você. Para você estar aqui, irmã, é porque você tem coragem. Para você chegar até aqui, é porque Deus já lhe vestiu de coragem. Para você continuar nessa marcha, honrando ao Senhor, é porque Ele já vestiu a sua vida da presença dEle. Porque não tem como não. O crente que passou por tudo que passou e permaneceu firme, pastor, é porque é corajoso, é porque é valente, é porque está pronto. Mas, irmã Agda, eu tenho uma timidez. Narastecanamassu. Eu vou só entregar o que Deus está mandando. Cada um, pastor, tinha seu cântaro. Você não precisava quebrar o cântaro do outro, não. Era o seu. A adoração é individual, mas você tem que quebrar para dar tudo ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Ai, irmã Agna, Deus é tão lindo que as tochas eram iguais, mas para ver a tocha tinha que quebrar o cântaro, tinha que primeiro se derramar, tinha que primeiro dizer: olha, Senhor, eu estou aqui me derramando completamente ao Senhor. Nestaramassu. Eu estou aqui entregando toda a minha alma perante o Senhor. Quer saber, Senhor? Eu faço algumas coisas tão bem feitas. Por que é que na hora de adorar eu poupo? Eu dou um pouquinho. Eu fico com vergonha. Mas eu tenho coisas que eu faço que eu não tenho vergonha, que eu me dedico completamente. Mas quando é para o Senhor, eu fico ali, olhando se vão olhar, olhando se vão entender. Irmã, o cântaro é seu. Existe uma ordem: quebra esse cântaro, tira esse orgulho, tira essa soberba, tira essa timidez, tira essa inquietação, tira
nessa ansiedade se debruça na presença dele. E diz como aquela Maria disse: Senhor, eu vou dar tudo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é merecedor. Quando a tocha foi acesa, sabe o que é que eu entendo, pastor Cleudimar? É que só anda com fogo quem tem responsabilidade. Porque se você não souber manusear o fogo, você pode se queimar ou queimar alguém. E fogo é responsabilidade. E Deus não entrega fogo a menino nem a menina. Deus entrega a soldado. Deus entrega a valente. O fogo é necessário. O que é que a palavra diz? Vai queimar a eira, vai queimar a palha, vai ficar o que presta e vai sair o que não presta. Vai fazer uma limpeza. Crente sem fogo não tem coragem nem para ele, nem para o irmão que está fraco. Crente sem fogo, ele vê falha em tudo. Mas o crente com fogo, ele é uma tocha. Ele é uma tocha. Onde ele chega, ele incendeia. O ambiente que ele está é diferente. A presença dele modifica a situação. As pessoas dizem: você faz falta. O que o pastor manda fazer, ele faz. Crente que tem fogo não tem cara feia, irmãos. Porque ele sabe que do mesmo jeito que o fogo honra, o fogo queima. E se não andar direito e não souber manusear, vai queimar você. E chama a atenção. E eu vou terminar com a trombeta. Todo mundo quer tocar a trombeta. Todo mundo quer vitória. Todo mundo quer contar a história. Quer testemunhar. Quer o culto de ação de graça. Quer fazer o casamento bonito. Quer fazer a festa bonita. Quer o sonho realizado. Todo mundo quer tocar a trombeta. Mas sabe o que é que acontece? Só toca a trombeta quem quebrou o cântaro, quem acendeu a tocha e quem ficou até o final. Se não ficar até o final, não vai ouvir o ressoar das trombetas. A trombeta é a sinalização de Deus de que você foi aprovado. No final, você ouvirá uma trombeta extraordinária. E quando você ouvir, pode ter certeza. Eu ouvi a trombeta. Eu sou familiarizada com ela. Porque ela é o instrumento espiritual que vai dar ordem de que Jesus está voltando. Eu tenho que começar a me habituar a ouvir os movimentos celestiais. Aí a trombeta toca, pastor Cleudimar. Irmã, quem tiver do seu lado que não ouvir, não sobe. Não tem como você ouvir pelo outro, não. Aleluia. E sabe qual é a graça? É que nós estamos aqui para isso. Nós estamos sendo preparados para isso. E falta pouca coisa para isso acontecer. Jesus está na iminência de tocar a trombeta. Não se embarace com as coisas dessa terra. Não divida sua adoração. Não queira guerrear com os instrumentos terrenos. Não tire os olhos do seu líder. Não perca a essência de ouvir a trombeta tocar, porque ela vai tocar. E quando ela tocar, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais penina.
terrena, não haverá mais midianita, não haverá mais guerra, não haverá mais terra, não haverá mais injustiça, desemprego, parcela de cartão de crédito, oh glória. Não haverá mais a parcela de habitação da Caixa. Não pagaremos mais aluguel. Ninguém cortará mais a luz, nem a água. Aquela vizinha que não gosta de crente, você nunca mais verá ela. Aquela voz que te atormenta nunca mais vai te atormentar. Aquela depressão que te coloca para baixo, ela sumirá. Aquela fragilidade que você tem será transformada em glória. Narabastei. Não haverá mais dor. Não haverá mais UTI. Não haverá mais luto. Não haverá mais enterro, velório. Não haverá mais doenças. As UTIs vão ser fechadas. Não haverá lembrança do passado, nem traumas da infância. Não haverá mais ninguém lutando por cadeira de importantes. Não haverá mais um homem querendo ser melhor do que o outro. Não haverá mais a necessidade de aprovação que nós carecemos de ter do outro. Nada tirará mais o nosso sono. Deus só dirá assim: vinde benditos do meu Pai, e possuí a terra que por herança está preparada. E nós entraremos e cearemos com Ele, e Ele ceará conosco. E Ele nos servirá. Oh, irmãos, nós não somos merecedores de nada, mas a nossa maior vitória está nessa última buzina, nessa última trombeta. Darabasterabasi. E nós estamos vivendo dias tão preocupantes. É tanta preocupação, é tanta ansiedade, é tanta disputa, é tanto anseio, é tanta medicação, é tanta insônia, é tanta aflição. Mas nós voltaremos a olhar para Ele. Nós voltaremos a esperar dEle. Nós voltaremos a buscar nele. E nós voltaremos ao primeiro amor. Nós voltaremos a marchar sem ninguém interromper a nossa marcha. Nerabaste que nebrasi, nerabachoramandassou, neramasirene que chonebrai. Achou, Cleudimar? Eu vou dizer o que Deus está mandando para encerrar. Depois desse ano todinho, a igreja de Patos, falando em oração, Deus fala ao meu coração que essa oração tem que sair daqui e tem que atingir o coração dele. Quando você conseguir orar por quem está do seu lado, para que seja feliz o tanto que você quer ser, Deus vai começar a fazer coisas nesse lugar. Quando a alegria do outro for sua alegria, quando a vitória do outro for sua vitória, quando a bênção do outro for bênção para você, quando as promessas do outro forem importantes para você também, Deus vai fazer um mover nesta igreja.
um mover de cima para baixo, porque Deus está me mostrando espadas sendo cortadas. Uma espada sendo afiada, pastor. Uma espada sendo afiada. A espada, quando ela é afiada, igreja, Deus apruma a terra e coloca no prumo que Ele quer. Eis que o Senhor te diz, pastor Cleudimar, haverá um tempo de prumo neste lugar, em que o Senhor colocará no lugar, coisa por coisa, pessoa por pessoa, tratará com corações. E Deus desprenderá uma trava que existe em mãos humanas. Dê para si. Mas pastor, é afiada demais. O Senhor pregará como o Senhor nunca pregou. E olha que o Senhor já pregou muito. Mas Deus vai descer com um orvalho sobre a tua mente e vai te dar palavra revelada para este povo entrar num prumo, para que eles recebam tudo que eles têm pedido. E eu vejo uma espada de prata afiada, com uma ponta muito afiada. E o Senhor te disse: eu já te disse tantas vezes que tu nunca se apartarias dessa espada, que tu usarias essa espada com grande vigor e autoridade e poder, porque assim eu te constituí profeta dos profetas, porque eu farei assim. Assim o Senhor te diz, palavra revelada, eu te dou dentro do teu coração. Eu assim penetro na tua alma, na divisão das juntas e medulas, e faço uma coisa nova e extraordinária. Se a igreja conseguisse ver o que eu estou vendo, Nike, Stimanasi, Derebasu, Darandechou, Rabassi, a comida vai sair daqui, ó. Daqui, Stimai, Rabarabassi, Stiquechonebra. Você vai aguentar, porque você não é mais menina nem menino. Deus te chamou para preparar esses homens numa terra árida e seca, mas tu prepararás homens que andarão como tochas de fogo, que não envergonharão o meu evangelho, assim te diz o Senhor, que serão reconhecidos neste lugar como homens de honra. Rabasti. E Deus está fazendo um mover diferente. Deus está trabalhando hoje dentro do consciente de alguém, dentro da consciência. Você sabe que Deus está falando com você, e você não vai ser impedimento para o que Deus vai fazer. Deus vai tratar com o teu consciente. E você que ora contrário, o Senhor manda eu te dizer: comece a se preparar para se converter para os 300, porque Deus está passando a moinha dele neste lugar, fazendo um mover, tratando com as vidas, e você não vai impedir. Darabai, Stiminici. Eu queria outra palavra, eu também. Mas enquanto você faz, achando bonito, Deus quer que seja glorioso. A menina
da mídia, levante aí. Deus diz que está bom, mas Ele quer mais. Tu não tem noção do que tua oração pode fazer, do que a tua entrega pode fazer. O tempo aqui nesse lugar vai passar muito rápido. Então o Senhor te diz: se prepara. Tu sairás daqui pronta, com tocha. Tu sairás daqui com fogo. Tu sairás daqui tocando uma buzina. Mas tu precisa estar pronta para viver o que eu vou fazer na tua vida, assim te diz o Senhor. Vai ficar mais sério, vai ficar mais duro, mas tu verás a glória de Deus sobre a tua vida. Naikesi, Estemanassu, Daramasi. E vem a ideia no teu coração, e tu tem medo de falar, porque era só uma ideia. E tem muita gente na tua frente que é mais espiritual. Aí tu guarda dentro do teu coração, e o Senhor te diz: coloca a ideia no papel. Fala com a minha serva que os projetos vão sair, porque precisa ser para este tempo. E eu edificarei mulheres neste lugar. E quando tu saíres, deixará marcas sobre esta geração. Mas eu te digo, é para agora, é para hoje o que eu quero fazer com a tua vida. Pode sentar. Nós te Darabaçu, Estekandabandasi, Terambarambastei, Dekeneprasi, Steikocho, Darabasi, Rai. Jesus está visitando sua igreja, porque é aqui que Ele faz morada. Dai. Essa banda de Tabira, ela não vai voltar do jeito que ela chegou, não. Ah, irmão Betinho, faz muito tempo que o projeto é maior, que é mais espiritual. Naquele tempo Deus derramava tanto poder, curava tantas vidas, e Deus trouxe o Senhor aqui para dizer isso. Eu te chamei no espiritual, e te apertei, e percebi que tu suportava o aperto. Mas hoje eu os trouxe aqui para dizer: eu quero oração, eu quero jejum, e eu quero palavra. Porque vocês cantarão o que eu darei a um dos seus. Vocês cantarão o que eu falarei no ouvido do teu. Vocês não imitarão ninguém, porque eu os escolhi diferentes. Nike, Ramasti. Não há competição, mas há medo, timidez, acomodação. Já tá bom, a gente já chegou tanto, a gente já chegou em tantos lugares, a gente já está fazendo para o Senhor, mas o Senhor diz: olha, haverá uma glória da segunda casa, será muito maior do que a da primeira. Haverá fogo, trombeta, cântaro, haverá unção, haverá renovo, haverá algo sobrenatural, haverá cura. E quando vocês tocam e cantam, porque já houve, mas haverá. Enquanto você estiver orando sem levar muito a sério, é uma coisa, mas a partir de hoje você vai orar diferente. Levanta aí, irmão Manuel Mineral. Tu já entendeu que eu contrario a medicina, e eu vou continuar contrariando através da tua vida. Alguém pensa que vai abrir uma porta de um lado e eu abrirei de outro. Alguém pensa que tu estás preocupado, mas eu já assinei e decretei.
Alguém pensa que vai ser do teu jeito, mas vai ser do meu jeito. Alguém pensa que tu é um Manuel calmo e sereno, mas eu te vestirei de força e poder para entrar nos lugares que tu entrarás. Te darei sinais, demônios sairão, a morte fugirá, porque eu te constituo como profeta em nações. Assim te diz o Senhor. Dai que? Darabasti. Darabasi. Eu quero terminar. Mas o Senhor me disse assim: tem alguém dormindo ainda. Tem alguém tirando um cochilo. Precisa acordar. Tem alguém sonolento. Tem alguém que não entendeu que eu estou falando sério. Que agora o negócio ficou mais forte. Que agora o negócio é comigo. Que saiu do natural e entrou no sobrenatural. Né, pastor? Pastor, antes, os que andavam com Jesus, que se pareciam com ele, as pessoas apontavam. Aleluia. Diziam: você se parece com ele. Pedro ficava receoso. Aleluia. Depois que ele sobe e desce e passa 40 dias na terra, todo mundo queria se parecer com ele, porque foi necessário perder, ele voltar, para os discípulos se converterem de verdade. Aleluia. E quererem parecer com ele. No primeiro discurso de Pedro, 2.000 vidas se converteram. Aleluia. Para tu entender que é do jeito que tu fala que Deus vai amaciar. É dentro do teu íntimo que Deus vai tratar, para que quando tu falares, o Senhor fazer uma coisa grande. O teu coração precisa ser direcionado, voltar a ser como o coração dele. E alguém entenda ou não entenda, olha, irmã, Deus está fazendo uma obra e eu estou ficando parecido com Jesus. Olha, irmã, Deus está fazendo uma obra e eu estou ficando parecido com Jesus. Olha, irmã, eu passei 40 dias de intensivo e agora eu estou parecendo com Jesus. Sabe o que é que Deus está dizendo para finalizar? É que você está precisando de um intensivo com Ele. Intensivo é quando você vai para uma aula para aprender tudo de uma vez ou para revisar o que não aprendeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Vamos para o intensivo. Reviver as coisas boas. Descartar o que não vale, o que não edifica. Aleluia. Depois do intensivo, você pode vir para a prova, porque você será aprovado. Você será aprovada e você sairá parecido com ele. Quem gaguejava não vai gaguejar mais. Quem falava bruto vai ficar manso. Quem falava manso vai começar a falar mais forte. Quem tinha medo vai perder o medo. Quem estava no anonimato vai ser visto. Quem estava esquecido vai ser lembrado. Narabarabasti. Quem não tinha se convertido vai se converter. Mas eu e você vamos parecer com Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.